Estamos começando mais um programa do nosso podcast da nova versão. Em um momento tão delicado, onde as pessoas estão buscando por autoconhecimento, onde as pessoas têm buscado se conhecer um pouco mais, olhar um pouquinho para o passado, reviver algumas emoções, né, e dar um novo significado para elas. Hoje o nosso podcast vai falar um pouquinho sobre isso. E para esse assunto nós trouxemos uma especialista, principalmente em apometria. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Rafaela. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui e poder dividir com vocês um pouquinho do que é essa maravilhosa técnica apometria. Maravilha. Lari, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço. E queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, a IG e a Gosti Refeições, por estar sempre acreditando no nosso trabalho, nesse projeto e colocando as suas marcas sempre à disposição da nova versão. Muito obrigado. Rafa, é um assunto muito polêmico ainda, mas que quem entende, quem conhece, né, vê de fato a importância. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a apometria, nós sabemos que você é formado em publicidade e propaganda, né? É. Totalmente diferente do que você atua hoje, né? E você encontrou o seu grande propósito com a apometria, com as terapias integrativas, né? Conta para nós um pouquinho dessa jornada, dessa transição, o que te levou a mergulhar nesse universo? Então, antes da publicidade e propaganda, a minha primeira faculdade foi psicologia. E eu tranquei. Porque o meu intuito sempre foi ajudar as pessoas. Eu sempre tive muita facilidade em ouvir as pessoas e entender as pessoas. Mas, pelas circunstâncias da vida, eu precisei trancar a matrícula. E, de repente, eu olhei para a publicidade e falei, olha que legal, olha o contato com o público, olha o transmitir ideias para as pessoas. E fui para essa área. Terminei e falei assim, tá, agora eu vou fazer um MBA em administração e marketing. Porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo, grandes empresas, multinacionais. E eu sempre fui líder de equipes. Então, eu sempre estava fazendo aquele meio de campo entre a diretoria e os funcionários. Eu sempre transitei muito bem nesse meio e sempre ajudando os dois lados. E eu sempre fui aquela funcionária que todo patrão queria ter e todo colega de trabalho queria ter. Eu era boazinha para todo mundo. E aí, nessa jornada, nessa loucura da vida empresarial, corporativa, né? Eu falei assim, eu tô cansada de trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar para mim. Só que eu quero fazer algo que eu goste, que não seja realmente um trabalho. E aí, eu sempre tive muito conectada à espiritualidade, à energia. Eu falei, tá na hora de eu abrir uma loja de artigos religiosos e esotéricos. Em 2018, eu fui trabalhar para mim. E nesse trabalhar, no indicar, eu gosto muito da fitoterapia vibracional, que é trabalhar com ervas. Eu estava sempre ensinando um scalp da pés, um chá, um banho de ervas, alguma coisa para as pessoas. E aí veio, por que não levar isso para o campo das terapias? Ajudar as pessoas nesse autoconhecimento, como elas podem manter esse equilíbrio sozinhas, em casa. E foi aí que, entre a loja e a terapia, eu fiz essa transição mais serena, mais calma. Ô Rafa, e quando você fala assim sobre a questão do chás, que é algo que você gosta, eu penso, na verdade, que assim, a pessoa, para ela chegar numa questão assim de abrir uma loja de artigos esotéricos e até mesmo já pensar numa terapia, ela tem que já ter alguma tendência a isso, tem alguma influência assim, que você via em alguma pessoa, em alguém que você admirava, gostava e pensou nisso para você? Ou foi algo assim muito do nada?
eu não posso falar assim que foi muito do nada. Nasceu comigo, cresceu comigo. Mas eu não tive ninguém em quem me espelhar e falar assim, olha, eu quero fazer igual aquela pessoa ali. Não, eu sempre fui muito, muito diferente das lojas que tem os artigos, que vendem os artigos que eu vendo. Eu sempre falava, eu quero uma loja clean, eu quero tudo de vidro, eu quero tudo muito organizado para as pessoas chegarem e se encontrarem. Eu quero que todas as pessoas de todas as filosofias e religiões vá e se sintam bem, se sintam à vontade. Então, assim, eu fui montando devagarzinho conforme eu fui entendendo. Mas é engraçado, assim, desde a nossa primeira conexão, né, Rafa, porque você faz parte de um grupo de networking que a gente faz parte, né, em comum aí, você falou da espiritualidade, né, que você sempre, desde pequena, você sempre esteve envolvida com a questão da espiritualidade, né? Sim. Acho que isso, então, por isso que é aquela coisa que você falou, não é do nada, né? Isso já veio crescendo, né? Exato. O conhecer o chazinho da vovó... Eu cresci com isso. Então, para mim, é muito natural poder indicar uma erva. E se a gente olha para os produtos farmacêuticos aí, a grande maioria é tudo baseado em ervas. Sim. Então, se a gente conhece um pouquinho, que nem eu te falei, eu estou desde os 4 anos muito conectada com a espiritualidade. E eu acho assim, fundamental a gente falar que quando a gente fala espiritualidade, a gente está falando em essência, em alma. A gente não está falando de religião, porque muitas pessoas entendem espiritualidade como o espírita. E não é. A espiritualidade, ela permeia todas as religiões. Exatamente. Perfeito. Rafa, vamos entrar um pouquinho nesse universo? Vamos lá. Então, a apometria parece ser uma prática central, né, no seu trabalho. Sim. Você pode explicar um pouco mais sobre o que é a apometria feminina e como que ela se diferencia das demais práticas apométricas, né? Isso. A apometria, ela veio da hipnose. Na realidade, ela é um conjunto de 13 técnicas. E aí, a maneira que cada terapeuta, cada casa aplica, vai muito da pessoa, como ela vai te entregar isso. Então, a apometria, básico 13 técnicas de trabalho. Aí tem a quântica, tem a estelar, tem uma que o pessoal trabalha com pêndulos, como se fosse uma mesa radiônica. Eu trabalho com captação psíquica, que vamos falar assim, é a raiz, foi a primeira. Mas, assim, toda pessoa que tem uma sensibilidade consegue trabalhar com a apometria, independente da religião dela. A apometria, ela é uma técnica que trabalha no subconsciente e inconsciente, naquilo que você não traz conscientemente para o seu dia a dia, mas reflete no seu dia a dia. São os nossos bloqueios, as nossas crenças, e isso pode estar na nossa adolescência, na nossa infância, na intrauterina. E a gente pode ir para mais além. Pode estar conectada a memórias de vidas passadas, que a gente carrega no nosso subconsciente. Então, assim, a apometria ela vai trabalhar aí, no subconsciente. A apometria feminina, que é essa metodologia que eu desenvolvi, o que eu entendia? Que para a mulher era muito mais difícil. Porque todo ser humano ele é composto pela energia masculina e feminina, yin e yang, e que não significa que é o homem ou a mulher. São o equilíbrio dessas duas energias. Só que nesse mundo louco que a gente vive hoje, a mulher ela foi muito pro racional, que é a energia masculina. E isso desequilibra a mulher. Para o homem é muito fácil. Te cortando só um pouquinho, você acredita que essa questão da mulher ter ido muito mais para essa energia masculina foi de todo momento ser colocado que a mulher tinha que adquirir o espaço dela no mercado, que ela tinha que ter a independência, não depender de homem, essas coisas? Eu acredito. Eu acredito que foi desvirtuado, foi exigido demais da mulher. Não é que ela não tem que ser. Ela pode ser, mas ela pode ser com a energia feminina equilibrada.
Ela não precisa ser a administradora mão de ferro. Mas por um outro lado, você também acredita que nessa questão, se ela for com essa energia feminina, ela vai ter o respeito dos homens? Vai. Porque é só se posicionar. Você não vai trazer... É exatamente esse o X da questão da apometria feminina. Eu vou tirar ela do excesso do racional, mas eu vou equilibrar ela no feminino. Nenhuma vai estar acima da outra. É esse que é o empoderamento que a gente fala feminino. A mulher, ela não precisa ser mais que ninguém. Não existe esse negócio, o homem é mais isso, é mais aquilo. É tudo uma questão de equilíbrio. E aí, o que eu consigo trabalhar com as mulheres, com as empresárias? Porque elas estão extremamente no racional. Eu gosto de trabalhar muito com a teoria do cérebro trino, de Paul MacLean, que ele divide o cérebro em 3 partes, que é o cérebro reptiliano, que é o agir, o cérebro límbico, que é o sentir, e o neocórtex, que é o racional. Então, o homem trabalha muito fácil no neocórtex, enquanto a mulher trabalha no cérebro límbico. E quando a mulher força para trabalhar no neocórtex, ela se desequilibra totalmente. Ela sai da essência dela. Ela sai da essência. Total. Então, assim, ela precisa... E vamos falar, a mulher no cérebro límbico é onde ela trabalha com a energia teta, com a delta, com a alfa, com essas frequências vibracionais. Isso é muito, muito fácil para a mulher. Por que a mulher precisa dormir mais que o homem? Para entrar no sono profundo, no REM. Que o REM é exatamente onde a gente trabalha essas ondas no cérebro. E a mulher sai disso no dia a dia. Então, a apometria feminina é justamente equilibrar essas energias da mulher. Perfeito. Entendi. Muito legal. Ô, Rafa... Você vai até se envolvendo, né? Assim, Eu até olhei pra ele, e aí, Rô, vai continuar? Rafa, e você fala muito sobre a importância do útero como centro de criação e manifestação, né? Como que essa visão ela impacta as mulheres, especialmente aquelas que são empresárias e enfrentam esse desafio do equilíbrio que você acabou de falar um pouquinho? Na realidade, elas assustam. Porque o mundo trouxe nós mulheres ignora seu feminino, toma o anticoncepcional e não olha para o seu sistema reprodutor. Esquece. Isso não existe, tá? E a gente fala, não, para. Você corta o seu sistema digestivo? Você para o seu sistema respiratório? Por que você vai bloquear o seu sistema reprodutivo? Você acha que isso não tem consequências? Não, em que sentido? Porque, assim, não é uma escolha da mulher não ter filhos? A gente está falando sobre isso? Exatamente. Eu escolhi não ter filhos. Não tive. Nenhum. E qual que é a consequência disso que você poderia ter? Consequência em qual sentido? De cortar. Você quer como se você estivesse cortando isso? Não. O anticoncepcional... tomar o anticoncepcional, entendeu? O anticoncepcional, ele corta a comunicação do útero com o cérebro. Entendi. Só que ele só corta na questão física. Na questão energética, não. Só que a mulher ela não olha mais para isso. Ela simplesmente não quer engravidar. Só que automaticamente existem outras questões que estão ligadas nisso. É o que eu falo. O útero não é só para a geração dos nossos filhos, é para a geração de sonhos, de projetos. E aí, se você não olha para o seu útero, se você não limpa, se você não cuida dessa energia, não tem espaço para o novo. Então, assim, assusta muitas mulheres quando a gente fala o anticoncepcional faz mal, o anticoncepcional mascara uma doença. Realmente, ele não trata. E a mulher automaticamente não vai olhar para essa energia. E nessa questão, por exemplo, e mulheres que não têm útero, tem alguma interferência nessa questão também ou não? Eu amo essa pergunta. Porque assim, quando a gente trabalha com energia,
a gente sabe que o nosso corpo ele é subdividido energeticamente. Quando a gente tira qualquer parte do nosso corpo, a gente tira só do primeiro corpo, do físico. Tanto que muitos atletas, eles falam que eles precisaram amputar algum membro, algum braço, e de repente, às vezes, eles sentem coçar, eles sentem mexer, e eles não têm mais aquele braço. Porque eles não têm no físico. No plano energético, ele continua lá. Como eu postei esses dias nas minhas redes sociais, foi feito um estudo científico da energia das plantas. Agora eu não vou lembrar o nome do aparelho, mas eles tiram uma planta, cortam um pedaço dela e põem na máquina. Hora que você apaga todas as luzes, que eles ligam o aparelho, aonde você cortou a planta, ela ainda continua gerando a energia. Você vê vibrando os pontinhos roxos ali. Assim é o nosso corpo. Então, não interessa se eu não tenho no físico. Nos outros corpos eu tenho essa energia e eu posso continuar trabalhando. Eu tenho clientes de 80 anos de idade que trabalham a energia do útero com as Yoni Eggs. Olha só. É uma questão de realmente de conhecimento e saber o poder desse órgão. E fala para as pessoas, só para elas entenderem, o que seria? Yoni Egg Isso. é um ovo de cristal que a gente trabalha no canal vaginal para trabalhar a energia. Então, a gente trabalha a reflexologia do local, o poder energético do cristal que vai ser utilizado. E além de toda a questão energética que a gente trabalha, também a gente faz a musculação do assoalho pélvico, prevenindo várias doenças ali. E quando eu fui lá, eu vi que cada um tem uma cor diferente, né? Cada uma é uma pedra diferente? Exatamente. Então, a gente trabalha com quartzo verde para trabalhar cura, quartzo rosa para amor, obsidiana para limpeza, ametista, transmutação de energia, finalização de ciclos. Então, dependendo da questão que a pessoa traz para a clínica, vai ser a indicação do tipo de cristal, qual erva que ela vai utilizar para poder começar a trabalhar essas energias e tirar esses bloqueios. Legal, Rafa. Maravilha. Rafa, vamos voltar um pouquinho então. Quais são os principais bloqueios emocionais que você percebe em suas clientes e como que a apometria feminina atua para liberar essas energias, né? E permitir um fluxo mais harmonioso na vida delas? Olha, no campo empresarial, o que eu mais pego é escassez financeira. Rafa, eu trabalho, faço, eu não sei para onde vai o dinheiro. E aí a gente vai começar a olhar aonde é que está. E a mulher, ela tem, eu falo que é a caixinha mágica que é o útero. Que quando a mulher, ela tira uma memória do seu mental, mas ela não filtra no cardíaco, ela leva para o útero. E quando a mulher leva uma energia para o útero, ali fica bloqueado. Então, não tem espaço para o novo nascer. Então, os ovários dela tá ali gerando sonhos, projetos, mas ela não tem espaço energeticamente para gerar esse sonho e trazer para a vida. Por isso que ele se perde no meio do caminho. E é aí que a apometria, ela equilibra, ela vai tratar, vai fazer essas limpezas energéticas do subconsciente. É um trauma de infância, viu alguma coisa que os pais falavam, o pai passou por uma situação, ou não, eu trago de vidas passadas. A apometria, ela vai limpar isso e no Yoni Egg, a gente vai harmonizar e limpar o útero. É uma ferramenta para a mulher poder potencializar esse poder. Legal. E aí, por exemplo, nessa questão, até mesmo, a gente vê que hoje muita gente reclama principalmente da questão financeira, né? Isso também é utilizado para os homens, claro que não utilizando a Yoni Egg, mas é utilizado também alguma ferramenta da apometria para os homens? Sim, para os homens eu trabalho diretamente a apometria, que é o forte deles, é o racional. E aí eu vou ancorar
com o poder das ervas, a fitoterapia, seja com banhos, com óleos essenciais, com florais, porque a gente precisa também equilibrar o homem nesse sentido. Porque o homem ele fica muito bem no racional. Quando ele entra no emocional, ele desequilibra. Aí, normalmente, ele vai para o vitimismo. E aí é complicado. E, por outro lado, também tem o que é muito racional e sofre muito por não ter um pouquinho do emocional, né? Por isso que a gente precisa do equilíbrio. Claro. É porque a nossa geração, vamos falar assim, a minha geração, vocês são mais A novinhos. nossa. Minha e sua, Rafa, minha e sua, deixa ele de lado. O homem não podia chorar. Depende, assim, a gente tá falando de idade de corpo físico ou Porque espiritual? tem um detalhe aqui, Tem você isso, sabe desse né? detalhe, né? Você sabe. Ele tá lá na frente com a gente 34 Não. anos, mas assim, com Não. mentalidade de 105. Tipo isso, Rafa. Mas a gente escutou muito que menino não pode chorar, que menina não pode fazer tal coisa. Senta com a perna fechada, cruza a perna. Homem tem que ser forte. Isso, gente, gera bloqueio na gente. O homem, ele vai para a liderança achando que ele tem que ser o carrasco, porque senão ninguém vai respeitar ele. Se ele mostrar fraqueza, nossa! E não é assim. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher precisam encontrar esse equilíbrio, esse meio termo. Maravilha. Perfeito. E você falou um pouquinho também sobre, você citou até os florais. Então, assim, além da apometria, você utiliza hoje os florais, a cromoterapia. Quais são alguns outros complementos que você integra na sua abordagem como um todo? O que a gente precisa entender? Muitas pessoas, elas chegam na apometria em busca de um milagre. Vamos ser sinceros. E não existe milagre. É autoconhecimento. Sim. Eu falo assim, imagina se você fosse uma pessoa obesa e você entrasse num programa de emagrecimento. Você precisa passar por uma reeducação alimentar. Assim é com as nossas energias. A gente está obeso desse desequilíbrio, dessas energias negativas. A gente precisa passar por um reequilíbrio energético, educacional. A gente precisa entender o que faz bem e o que faz mal pra gente. A gente precisa, eu gosto muito da apometria, porque ela é uma terapia de limpeza. Hoje em dia, a gente encontra profissionais de tudo quanto que é jeito, em qualquer profissão. As pessoas vão lá, faz um cursinho e eu sou terapeuta. Sim. E aí chega um cliente lá, não, porque é essa terapia que vai resolver tudo e mais um pouco. E a gente precisa entender. Tem terapias que são de limpeza, tem terapias que são de harmonização, tem terapias que são de energização. E para cada questão, para cada modo que uma pessoa chega na clínica, é a terapia que a gente vai indicar. Então, assim, eu sou especialista em apometria por conta da limpeza energética que ela faz. A partir daí, eu ancorando com os florais, com a cromo, com cristais, com as ervas, é muito mais fácil dela seguir com o tratamento, é muito mais leve. Por que eu ancoro com essas terapias que são energéticas, como as ervas, equilibradoras, como o floral e a cromoterapia? Porque dá base de sustentação para a pessoa ir passando pelo autoconhecimento e podendo mudar sua forma de pensar. A apometria, vamos falar assim, quando as pessoas rodaram tudo quanto que foi terapia e não conseguiram, aí tem muitas terapeutas que falam assim, procurar apometria, porque é só apometria, porque é terapia de limpeza. E teria que começar pela apometria para depois você ir fazendo a caminhada pelas outras terapias. Tá? Então, assim,
limpa, equilibra, ativa. Holístico significa que a gente tem que olhar a pessoa de forma geral, o todo. Então, quando eu vou fazer uma ficha de anamnésia com um cliente que chega na clínica, eu preciso olhar o campo físico dele. Ele faz atividade física? É fundamental. Ele cuida da parte mental, ou seja, ele lê um livro, está sempre aprendendo alguma coisa? É a segunda base. E a terceira base do ser humano é o emocional. Aí é o lazer, o hobby, as amizades, as meditações, as terapias. Mas se ele não tiver ancorado nessas outras duas bases, que é o físico e o mental, só o emocional, ele não vai caminhar. Então, assim, é importante fazer um acompanhamento. Não é ali, eu fui ali, fiz 3 sessões de reiki ou de cromoterapia. Não. A cromoterapia, ela é comprovada cientificamente. Muitas dessas terapias que eu estou trazendo aqui hoje para falar já tem no SUS. Já tem no SUS. Reiki tem, cromoterapia. Analisa os hospitais. Por que os centros cirúrgicos é sempre o verdinho claro e o azul claro? Tem resposta científica para isso. É vibração de cura, é vibração de calma. Quando a criança nasce com icterícia, vai para a luz azul. Dentre outras funções, dentro dos hospitais. Então, assim, é comprovado, essas energias aplicadas na maneira correta, ela traz resultado para a pessoa. Ô, Rafa, antes da Lari fazer a pergunta, eu ia até te pedir um caso de sucesso, mas eu acho que você é o melhor caso de sucesso que tem. Como que a apometria mudou sua vida? Nossa, a apometria, ela virou a chavinha da minha vida. Eu estava num relacionamento de 15 anos, insistindo nesse relacionamento. Insistindo, e não ia. E aí eu fui fazer o curso de apometria e trabalhou umas energias todas. E eu falei, tá, realmente autoconhecimento, isso foi finalizado aqui. E ressignifiquei esse sentimento. Eu fiz a apometria numa terça-feira. No sábado, um rapaz ligou na minha loja perguntando... Nessa época eu ainda não atendia terapia, eu ficava só na loja. Perguntando sobre alguns livros. Aí conversei com ele, expliquei algumas coisas... E a gente passou a conversar a respeito de espiritualidade. No outro final de semana, ele me chamou para a gente tomar um sorvete. Fomos como amigos, batendo papo sobre livros, espiritualidades, conhecimento, que ele era da doutrina xamânica. Na outra semana, ele me chamou para tomar uma água de coco, virou namoro e virou aí quase 6 anos de casado. Você não estava se abrindo para o novo e o novo estava ali praticamente... na tua frente, né? Não, e se você falar assim, Rafa, você conhecia essa pessoa que hoje é seu marido? Eu nunca tinha visto. E fazia 5 anos que nós éramos amigos no Facebook. E tem um outro caso, ele curtindo as fotos dela, mas ela fingia demência. Não, mas ele também não me via. Rafa. Meu Deus! Mas tem um outro caso também maravilhoso, que a apometria te ajudou a ressignificar muito, né? Tem. Isso foi há muitos anos atrás, antes de eu ir fazer o curso de apometria. Eu sempre tive um problema muito sério com a minha mãe. A gente não se dava desde a adolescência e não tinha motivo. Mas ela sempre trazia vamos por assim, um amargor. Eu sei que com 40 dias ela me deixou chorar até afogar. Eu lembro de memórias com 7 anos de idade, ela falando para o meu pai, leva a sua filha no dentista porque eu não aguento mais ela chorar. E assim, se você me perguntar se eu lembro da dor de dente naquele momento, eu não me lembro. Eu não me lembro de dor. Eu me vejo chorando e
eu lembro desta fala para ele. E o que me pegava é a sua filha. E eu passei a adolescência inteira em pé de guerra com a minha mãe. A gente passava dentro da mesma casa 3 meses sem se falar. E aí um dia uma vizinha, isso eu já tinha quase 30 anos de idade, falou assim, eu vou te levar para você fazer uma apometria, porque você é extremamente acelerada. Falei, tá bom. Aí fui fazer a apometria. E aí o que eu fui para que ela falou assim, vamos olhar para isso? Não, veio para ser tratado essa ferida com a minha mãe. E aí, nessas constatações de vidas passadas, o que veio no campo foi que a minha mãe e o meu pai, desta existência, já tinham sido casados em outra vida e eu fui a filha fora do relacionamento dele. Eu fui o motivo da separação deles naquela existência. O espírito dela entendeu tudo o que aconteceu, se propôs vir comigo, me trazer como filha e me dar amor. Só que ela tinha essa dor no subconsciente dela que ela não sabia de onde ela vinha. Ela simplesmente reagia de acordo com o sentimento que ela tinha dentro dela. E aí, depois que eu tomei conhecimento disso, eu ressignifiquei e falei, ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Contei para ela, ela chorou muito, me pediu desculpa. E hoje, assim, sou eu que cuido dela há muitos anos. Hoje ela já está com Alzheimer, ela não cuida mais, ela não conhece mais ninguém. Mas, assim, eu só passei a amar a minha mãe e minha mãe me amar depois de uma sessão de apometria, onde tudo foi resolvido e esclarecido. Não era. Essas memórias, esse amargor, essa tristeza, ela não tinha consciência disso. Uhum. Talvez, se ela tivesse conhecido a apometria muito antes, teria sido uma vida completamente diferente. Mas foi com quase 30 anos de idade que eu e minha mãe aprendemos a nos amar e conviver. Foi ressignificado. Que lindo, que lindo. A gente ainda precisa fazer uma pergunta que é bem significativa, né? Rafa, você menciona que muitas doenças ginecológicas têm raízes emocionais. Pode nos contar um pouco sobre como o autoconhecimento, através das terapias holísticas, podem ajudar no processo de cura física e emocional? Vamos trazer, então, a apometria feminina, olhando para as doenças ginecológicas, porque nós estamos aqui no Outubro Rosa. Isso. Então, vamos falar de cistos na mulher, no corpo da mulher. Cistos são membranas, né? São bolinhas cheias de água. O que é a água? Qual que é a energia da água? Energia feminina. Então, quando a mulher começa a fazer esses cistos, começa a represar essa água, significa que ela está represando as suas emoções. E aí, em cada local do corpo, na mama, ovário, útero, tem um significado. Mas a raiz é represando emoções. Quando a gente traz... Pode acontecer da mulher não saber o que ela está segurando. E aí, quando a gente começa a limpar, trazer esse autoconhecimento, que ela começa a colocar essas emoções para fora, esses cistos começam a sumir do corpo. Os cistos é uma coisa que demora para a mulher encontrar no corpo. Uma energia muito fácil do dia a dia para as mulheres constatarem o desequilíbrio dessa energia feminina é cistite. Cistite é emocional. Quando a gente tem algo que já não interessa mais para o nosso corpo, ele é eliminado através da urina. Vai para a bexiga e isso vai embora. Se a mulher não elimina, se ela segura, aquela energia fica lá dentro, pesando, e é onde vai começar a infecção urinária, a cistite. Outra doença ginecológica muito comum da mulher é a candidíase de repetição. Ai, Rafa, candidíase é baixa imunidade. Realmente.
Você baixa a sua energia, automaticamente você baixa a sua imunidade. É só você perceber quando você fica nervoso, quando acontece alguma coisa que deixa muito magoada, no outro dia é uma herpes que estoura, é uma gripe que te pegou do nada. Seu sistema imunológico baixou por conta da sua energia. E as próprias bactérias que nós temos no corpo se proliferam e dá esse sintoma. Então, assim, a gente consegue trabalhar essas doenças físicas lá na raiz, no emocional. Mente, quando a nossa mente está boa, o nosso corpo responde automaticamente a isso tudo, né? É por isso que eu falo que é as 3 bases, o físico, o mental e o espiritual. A gente precisa. Sou terapeuta holística. Faço 2 terapias. Não, mas você olha para o seu cliente realmente de maneira holística? Rafa, em poucas palavras, a apometria para você é o quê? Limpeza, preparação para uma nova jornada, para uma nova caminhada. Maravilha. Rafa, obrigado por você compartilhar um pouco desse conhecimento maravilhoso, né? Tão ainda bloqueado pela questão das pessoas não buscar esse entendimento, não buscar esse aprendizado, né? Eu falo que, infelizmente, vejo com bons olhos as novas gerações que vêm mais abertas para as coisas, e eu olho com um pouco de tristeza os mais antigos que ainda têm esse padrão de às vezes não acreditar e de achar que tudo envolve uma religião, né? Então, eu espero que esse conteúdo que você está trazendo, que ele possa chegar até as pessoas, principalmente as pessoas que precisam ver, né? Eu falo que se esse conteúdo chegar para apenas uma pessoa e essa pessoa ressignificar toda a vida dela através do que ela ouviu, que é a busca pelo conhecimento, a busca por se conhecer e de ressignificar as suas próprias emoções, a gente já cumpriu a nossa missão aqui. Né? Tem toda a razão. O que importa é a gente poder ajudar. Não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade de vida que essa pessoa vai ter. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês estão me dando de trazer essa informação, esses conhecimentos para os seguidores de vocês. Muito obrigado. Legal. Lário, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. E muito obrigado também aos nossos patrocinadores que apoiam todo o nosso projeto da Nova Versão. Nós vamos ficando por aqui. Agora a gente vai bater um papinho fora das câmeras. Mas logo estamos voltando com muito mais informações, levando para as pessoas histórias que realmente inspiram. Até a próxima.